Olá, seja bem-vindo ao curso de Planejamento de Obras utilizando o Microsoft Project, a plataforma mais IFMG. Meu nome é Joel Donizete, eu sou professor de vocês nesse curso. A aula de hoje, a aula de número 3, nós vamos continuar o que a gente vinha trabalhando na aula de número 2, que era planejamento de obras, planejamento manual de obras para ser utilizado posteriormente no Microsoft Project. Bom, agora, tendo definido já o cronograma e tentando responder a terceira pergunta, quando fala assim, quantos oficiais ajudantes serão necessários em cada dia da semana? Então, se eu avaliar o cronograma aqui, eu vejo, por exemplo, que na primeira semana eu tenho atividade A e atividade B sendo executadas. Então, no primeiro dia da primeira semana, eu vou ter atividade A, um oficial e um ajudante, e atividade B, um oficial e um ajudante. Então, um mais um. Então, na primeira semana eu vou ter 2 oficiais e 2 ajudantes. Na segunda semana também 2 oficiais e 2 ajudantes. Na terceira semana eu vou ter atividade A, C e E. Um A, C e E. Então, A, C e E. Então, são 3 oficiais e 3 ajudantes. E assim por diante, ou seja, considerando quais são os operários que eu preciso naquelas atividades e quais são as atividades que são realizadas naquele período. Então, fazendo aqui um cronograma básico, então eu consigo definir quantos oficiais e quantos ajudantes eu vou precisar, então, ao longo da semana aqui, de cada dia da semana. Em relação ao cronograma físico, financeiro, então nós temos aqui o cronograma físico, que a gente já calculou, já mostrei o processo para definir esse cronograma físico, e aqui nós temos as atividades, as atividades com seus custos. Então, eu tenho aqui atividade A, R$700, vou ter custo de material, e 960 de mão de obra. Se eu somar os dois aqui, dá 1.660. Então, 1.660 no total. Somando para todas as atividades, eu tenho um total para todas as atividades aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esses preços que estão aqui e vou colocar aqui no custo total, tá? Para cada atividade. Atividade A, 1.660, atividade B, 1.840, atividade C, 1.800, atividade D, 1.620 e assim por diante. E aí, se eu somar esses valores aqui, eu vou ter um custo total da minha obra de 18.100. Agora eu preciso saber quanto que eu vou gastar em cada semana. Para saber quanto que eu vou gastar em cada semana, eu vou ver o que eu vou executar ao longo de cada semana. É que eu estou fazendo o cronograma físico-financeiro ao longo da semana. Bom, na primeira semana, eu sei que eu executei praticamente toda a atividade A e toda a atividade B. Também toda a atividade C, Então, olha, atividade A, atividade B e atividade C, eu fiz 100% dela na primeira semana. E a outra que eu fiz 100% dela na primeira semana foi a atividade E. Então, para saber quanto que eu vou gastar na primeira semana, basta eu multiplicar. Então, se 100% eu executei 100% da atividade, eu vou gastar 100% o custo dela. Então, vai ser 100% disso, mais 100% disso, mais 100% disso, mais 100% disso. Eu vou ter um custo total na semana de 6.420. Agora, por exemplo, na segunda semana, então 100% da atividade B, D, 100% da atividade F, 100% da atividade G, 100% da atividade H. A atividade I, eu fiz metade dela. São 2 dias, eu fiz metade dela na segunda semana e metade dela na terceira. Então, 50% na primeira semana, 50% na segunda. Então, se eu somar também 100% disso, mais 100% disso, mais 100% disso, mais 100% disso, mais 50% disso, vou chegar no valor de 8.140. E aqui, o restante aqui vai ficar, então, 3.540. Então, defini os custos por atividades, o custo por semana, e agora eu posso definir os percentuais. Então, quanto que isso aqui representa em relação ao total? Então, eu divido esse valor pelo valor total e eu vou achar um valor aí de 35,5%.
dividindo isso aqui pelo total, 45%, e aqui 19,6%. Faça a mesma coisa em relação às atividades, pega o custo da atividade dividido pelo custo total, 9,2%, 10,2% e assim por diante. Então, a pergunta é, qual que é o maior percentual de gasto que terá por semana e por atividade? Então, por semana, eu vou ter o maior gasto na segunda semana, de 8.140, que representa 45% do total. E eu vou ter maior gasto aqui na atividade J, 16,1%, né, em relação ao total. Bom, aí a quinta pergunta, né, fala assim, se durante a execução da obra percebi que vou atrasar 2 dias em atividades críticas, né? Ou seja, se eu vou atrasar em atividades críticas, eu vou atrasar o prazo da obra, porque é as atividades críticas que definem o prazo da obra. Então, como é que eu posso resolver isso? Então, há 2 formas de resolver isso, né? A primeira delas é colocar mais gente, ou seja, vou atrasar, eu coloco mais gente para trabalhar para reduzir o prazo, né? Então tem que colocar mais gente e adiantar a obra em 2 dias para que não tenha atraso no final, porque se vai ter atraso, esse atraso pode ser alguma coisa de força maior, ou seja, que eu não consigo controlar, então eu vou ter que colocar mais gente para reduzir. Ou então fazer uma reprogramação interna, porque eu tenho atividades que têm folga. Se eu tenho atividade que tem folga, eu posso realocar pessoal. Então aqui estou mostrando, no cronograma original, a atividade é uma atividade que tem folga. Então o que eu vou fazer? Eu vou tirar pessoal aqui desse dia aqui que estaria na atividade E, vou alocar para a atividade C, né? Então a atividade C ela tinha 3 dias. Quando eu coloco o pessoal daqui para a atividade C, ela passa a ser executada em 2 dias, eu ganho 1 dia aqui. E aí eu atraso só um pouquinho, né? Ou seja, não coloquei mais gente, porque continuo trabalhando com 3, né? 3 oficiais e 3 ajudantes, 3 dias de um oficial e um ajudante. E aqui eu só desloquei para cá, ou seja, eu aloquei pessoal e desloquei aqui um pouco a mão de obra. Então, como tinha folga, não teve problema. E fiz isso também aqui na atividade G. Então, a atividade G, ela era 3 dias. O que eu vou fazer? Eu vou atrasar, deixar trabalhar 2 dias na atividade G, vou saltar um dia, né? Ao saltar um dia aqui, esse pessoal que estava aqui eu vou jogar na atividade I, que é crítica. E a atividade I, ela era executada em 2 dias. Quando eu pego esse pessoal e coloco para cá, ela passa a ser executada em um dia só e eu ganho mais um dia aqui. Então, ou seja, e a atividade G eu posso atrasar porque ela é uma atividade que tem folga. Então, ou seja, eu atrasei a atividade, né, e aloquei o pessoal para executar a atividade I aqui. A última pergunta fala assim, terminei a programação do meu projeto e percebi que tem no máximo 3 oficiais desejantes disponíveis para esse projeto. Indique que mudanças passam a ser necessárias. Então, aqui eu tenho problema nesses dias aqui, porque aqui eu tenho preciso de 4 ajudantes e 4 oficiais. Como é que eu posso resolver isso aqui? Eu poderia simplesmente não deixar as atividades em paralelo, conforme estão aqui, né? Então, poderia modificar, mas se eu modificar, por exemplo, aqui, atrasar uma atividade que é crítica, eu atraso a obra, né? Então, para não atrasar a obra, eu teria que mexer com atividade que não seja crítica, né? Então, a atividade que não é crítica aqui é a atividade G. Então, ela tem folga, então poderia tentar mexer com ela, né? Sem mexer com o prazo da obra. Então, se o prazo da obra não fosse problema, simplesmente trazer a atividade H para frente levaria o prazo da obra todo para frente. A gente está mostrando o processo para resolver isso, né? Essa questão de superalocação. Uma forma de resolver era não deixar as atividades em paralelo. Eu colocar, por exemplo, a atividade H, deslocar ela aqui para frente. Mas ao deslocar a atividade H, que é uma atividade crítica, eu deslocaria as demais também e atrasaria o prazo da obra. Então, isso não é tão interessante. Então, o que eu vou fazer? Eu vou mexer com a atividade que eu tenho folga, que é a atividade G. Então, eu preciso de
Inicialmente tinha um oficial, um ajudante aqui, no terceiro dia da segunda semana, um oficial, um ajudante aqui e um oficial, um ajudante aqui. Eu vou deslocar, atrasar ela 2 dias, só que ao atrasar 2 dias, eu vou ter problema aqui, porque aí ficaria um oficial e um ajudante aqui, ficaria 2 oficiais e 4 ajudantes, teria problema aqui. O que eu vou fazer? Eu vou atrasar ela 2 dias, mas esse pessoal que quer trabalhar aqui, eu vou puxar ele aqui, duplicar a equipe nesse dia. Com isso, eu resolvo o problema da superlocação. E aí a gente finaliza essa aula.